estudantes do 8º ano, vamos começar mais uma aula sobre circuito elétrico. A gente vai ver dois tipos, em série e paralelo. Pessoal, para a gente entender essa matéria, vamos relembrar o que é um circuito elétrico? Quais são os elementos que compõem o circuito elétrico? Eu tenho o gerador, que é a fonte de energia, eu tenho a carga, que vai consumir a energia, nesse exemplo aí a carga é a lâmpada, e eu tenho o fio condutor, que é por onde o elétron vai passar e produzir a corrente elétrica. E aqui do lado, ó, aqui do lado eu tenho os símbolos, que eu uso para desenhar um circuito elétrico. Quando eu for desenhar um circuito elétrico, ao invés de desenhar uma lâmpada, eu posso desenhar esse símbolo aí que está representado na letra A. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês pela seta. Olha, eu não preciso desenhar uma lâmpada sempre, eu posso desenhar esse resistor aí. Eu posso desenhar o gerador como uma pilha, está desenhado acima, mas eu também posso desenhar o gerador dessa forma que está representado pela letra B. E essa imagem aqui representa o interruptor, que é a chave que vai abrir ou fechar o circuito, e com isso vai apagar ou acender uma lâmpada. Nessa imagem aqui ao lado, vocês podem ver um circuito desenhado com esses símbolos que eu acabei de falar para vocês. Agora, essa lâmpada, essa carga, eu posso associar esses resistores de diferentes formas em um circuito. Quando eu coloco todos os resistores no mesmo fio, eu tenho uma associação de resistores em série, como eu estou mostrando nessa imagem para vocês. Eu tenho 3 resistores nesse circuito dessa imagem. Por que eu tenho 3 resistores? Porque eu tenho 3 lâmpadas. E como essas 3 lâmpadas estão no mesmo fio, eu falo que essa associação é uma associação em série. O que acontece em uma associação em série? Na associação de resistores em série, a intensidade da corrente elétrica ela vai ser a mesma, ela vai ter o mesmo valor. Por quê? Porque elas estão no mesmo fio. Se elas estão no mesmo fio, a intensidade da corrente ela vai ser a mesma. Então, por essa lâmpada vai passar por aqui uma corrente elétrica, que vai ser a mesma quando chegar na lâmpada 2, que vai ser a mesma quando chegar na lâmpada 3. Vamos ver se vocês aprenderam. Dessas 4 imagens, me digam qual delas representam circuitos elétricos com resistores em série. A imagem número 1 é um resistor em série. Por quê? Porque as 2 lâmpadas estão no mesmo fio. A imagem 2 também representa um resistor em série. Porque as 3 lâmpadas também estão no mesmo fio. Já na imagem 3, aí eu não tenho um resistor em série, porque as 2 lâmpadas aí apresentadas, elas estão em fios diferentes, assim como na 4ª imagem que está aqui em cima. As 3 lâmpadas apresentadas nesse 4º circuito estão em fios diferentes, portanto, não apresentam resistores em série, e sim em paralelo, que a gente vai ver já já. Exemplo do nosso dia a dia, onde a gente tem resistores em série. Árvore de Natal, não tem luzinha? Essas luzinhas da árvore de Natal, elas são resistores em série. É um circuito em série. Por que é um circuito em série? Porque todas essas lâmpadas coloridinhas aí, elas estão no mesmo fio. Certo? Por causa disso, a corrente é a mesma. Você liga na tomada, a corrente que passa pela primeira lâmpada é a mesma corrente que passa pela última lâmpada. A intensidade é a mesma. E se por acaso a lâmpada L1 apagar? Eu tirei desse circuito a lâmpada L1, a primeira lâmpada aí. O que será que vai acontecer? O que vai acontecer com a L2? Na hora que eu tiro a L1, a L2 se apaga. Por quê? Porque é como se eu interrompesse aqui o fluxo da corrente. Então, a partir do momento que eu tiro uma, a outra se apaga em seguida, ok? Eu tenho aqui agora um outro circuito associado em série com 2 lâmpadas, a L1 e a L2, e eu vou dar uma informação para vocês. A lâmpada L1 apresenta uma resistência de 20 ohms e a lâmpada L2 apresenta uma resistência de 30 ohms. Qual será o valor da resistência total do circuito, que eu chamo de resistência equivalente? Para eu achar a resistência equivalente, é só eu somar os valores das 2 resistências. Eu vou pegar o valor da resistência da lâmpada 1, que é igual a 20, mais o valor da resistência da lâmpada 2, que é igual a 30. E aí eu vou obter um valor de resistência equivalente igual a 50 ohms.
Nem sempre as duas resistências vão ter o mesmo valor. Nesse exemplo aí, a lâmpada L2 apresenta um valor de resistência maior que a lâmpada L1. Isso pode ser porque o material é diferente. Materiais diferentes dão valores de resistência diferentes. Vamos ver agora um novo tipo de associação de resistores, a associação de resistores em paralelo. Quando a gente olha essa imagem aí, a gente já sabe que não pode ser uma associação em série. Por quê? Porque as duas lâmpadas aí apresentadas nesse circuito, elas não estão localizadas no mesmo fio. Quando isso acontece, eu tenho uma associação de resistores em paralelo. O que acontece com a corrente elétrica, com a intensidade da corrente elétrica nesse tipo de associação? A intensidade nesse tipo de associação, ela se divide, portanto, ela não é a mesma igual acontecia na associação em série. Se eu tenho aqui uma associação de resistores em paralelo, a corrente elétrica, ela chega até essa bifurcação. E quando a corrente elétrica ela chega nessa bifurcação, ela vai se dividir. Parte da corrente vai para a direita, parte da corrente vai para a esquerda. E, portanto, o valor não é mais o mesmo. Eu posso fazer uma associação aqui, eu posso pensar nesses fios como sendo canos. E dentro desse cano passa água. Quando o cano ele se divide, parte da água vai para um lado ou parte da água vai para o outro lado. É assim com a corrente elétrica. Parte da corrente vai em sentidos diferentes. E aí a lâmpada 1 vai receber uma intensidade diferente da lâmpada número 2. Ok? O que vai ser constante no circuito com associação em paralelo? O valor da tensão elétrica. O valor da tensão, aquela força elétrica que vai empurrar os elétrons ao movimento, vai ser o mesmo tanto para a lâmpada 1 quanto para a lâmpada 2. Agora, pessoal, vamos observar aqui essa situação. Eu tenho agora um circuito em paralelo com 3 resistores. Eu tenho um resistor R1, R2 e R3, eu tenho a corrente aí sendo dividida. Eu tenho I3, I2 e I1, que vão ser intensidades de correntes diferentes. O que acontece se eu tirar o resistor R1? Se o R1 for retirado desse sistema, dessa associação, as outras duas lâmpadas continuam acesas. Então, eu tenho uma situação aqui diferente de uma associação em série. Por quê? Na associação em série, se eu tirei uma lâmpada, as demais apagam. Aqui, se eu tirei essa lâmpada, olha só, essa lâmpada aqui, ó, ela foi retirada, olha, o circuito ficou aberto. Eu abri o circuito e, portanto, ela se apagou. Mas quando ela apaga, eu não apago as outras duas. Elas são independentes. Sabendo disso, na nossa casa, nas residências, nos locais onde tem aparelhos eletrônicos, vocês acham que é comum a gente ter uma associação em paralelo ou eu ter uma associação em série? É mais comum eu ter uma associação em paralelo. Por quê? Se eu estou aqui no meu quarto e eu desligo o computador, a lâmpada da cozinha não vai se apagar. Quem está assistindo televisão na sala, a televisão não vai se apagar. Por quê? Porque na nossa casa, né, nas demais residências, a associação que existe é uma associação em paralelo. Pessoal, a gente finaliza a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Um beijo para vocês.